Eu sou o Frei Gilvanda Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos aqui com os companheiros Jairo dos Santos, da Coordenação Nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e também com nosso advogado, Dr. Elcio Pacheco, e também com Iago Oliveira, porque nos últimos dias a ocupação do MTST em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, foi brutalmente, sem decisão judicial, despejada por jagunços de uma forma completamente arbitrária. E ontem, dia 18 de maio, agora 2022, quando o povo despejado, as famílias da ocupação Teresa de Bengala, estava sendo acolhidos na ocupação Marielle Franco, ocupação do MTST também existente em Montes Claros, eis que apareceu a Polícia Militar de Minas Gerais e, de uma forma arbitrária, prendeu os 3 companheiros do MTST, o Jairo dos Santos, o Iago Oliveira e também o Pablo. Conduz para a sede da 19 e vamos registrar o boletim lá. As famílias não podem sair. Não, você não precisa mobilizar. Vai não. sair sim. Você não precisa mobilizar. Agora. Eu estou apresentando o boletim. Tem mais aí, ó. Chega aí. Vai aprender lá. Não, sei não. O senhor vai ordenar de montar os barracos? Daqui a pouco. Passaram quase a última noite, nessa madrugada, agora madrugada do dia 19 de maio, agora 2022, que foram libertados. Então, vamos aqui, primeiro, obrigado por vocês abrirem espaço para nós aí, doutor Elcio Pacheco, Jairo, Iago, primeiro, parabéns pela luta, e agora passo a palavra para vocês informarem a sociedade, as forças vivas da sociedade, principalmente as autoridades, sobre o que aconteceu nos últimos dias aí na querida cidade de Montes Claros. A palavra é com você, Jairo dos Santos. Bom dia, Frei. Nós do MTST, organizamos um conjunto de famílias, cerca de 55 famílias para ocupação de um latifúndio urbano que não cumpria sua função social. Esse latifúndio urbano pertence a uma das famílias mais poderosas de Montes Claros, a família Taide, que por muito tempo foi gestora do poder aqui na cidade, e hoje compõe a sociedade rural, compõe esse braço do poder econômico vinculado ao latifúndio, vinculado à especulação imobiliária. Então, as famílias, esse terreno, localizado na região do aeroporto, de mais de 30 hectares, já está em desuso, sem cumprir a sua função social desde a sua existência, E é um terreno urbano, não é uma área rural. Ele está no meio da malha urbana de Montes Claros. Lá, inclusive, é uma ZEIS, é uma zona especial de interesse social. E essas famílias ocuparam o terreno, reivindicando o direito à moradia. A ocupação aconteceu no dia 13, às 9 horas da noite, e levou o nome de Teresa de Benguela, líder da revolta dos malês,
porque é uma data, né, em que a gente conta a verdadeira história da libertação do povo preto no Brasil. Então, esse conjunto de famílias, cerca de quase 100 pessoas lá dentro do terreno, ocuparam no dia 13 às 9 horas. Quando foi no sábado, às 9 horas da manhã, por volta das 9 horas da manhã, um proprietário, né, um dos proprietários, chegou na ocupação. Todas as barracas, todas as casas já estavam montadas, né, todas as habitações já estavam constituídas, as famílias cozinhando na cozinha comunitária, e ele foi extremamente hostil, agressivo, e aparentemente estava armado. Ele e mais uma pessoa, por várias vezes fez o gesto de sacar a arma que estava na sua cintura, na parte, né, das costas, e entrou na ocupação e derrubou uma das habitações. Logo, né, nós dissemos que ele não poderia fazer isso, e ele falando que ele estava agindo em legitimidade à proteção da sua terra, mas uma terra que ele nunca morou, e uma terra que deve milhões em IPTU para o município de Montes Claros. As famílias permaneceram, né, foram ali constituindo residindo nas suas habitações e passando o dia, né, conformando ali o que é o espaço da ocupação, da reivindicação legítima do direito à moradia. Aos poucos, isso foi incomodando os poderosos da cidade. Quando por volta nesse momento, a PM foi acionada, mas durante muito tempo ela negligenciou o fato de que esses proprietários poderiam estar armados e chegaram numa ação violenta dentro da ocupação. Uma coisa que é um absurdo, né? A ocupação estava infestada de jagunços, estava infestada de seguranças particulares que com certeza eram jagunços, né? Numa ação de uma conformação miliciana. Na tarde do sábado, eles fecharam a comunidade, eles fecharam o terreno, descarregaram caminhões e caminhões de terra nas entradas do terreno, interrompendo uma via pública. E a prefeitura nada fez, a polícia nada fez, e nós ficamos no terreno da ocupação, isolados, sem água, sem comida, né, numa situação muito precária e sem poder receber nenhum tipo de apoio externo. A vereadora Yara do município foi impedida de entrar, né, conseguiu um acesso com muita dificuldade para poder levar um galão de água, e a todo momento a gente acionava o Ministério Público, a polícia, mas o Ministério Público local também não se moveu e nada fez. Numa situação muito difícil, a madrugada foi muito tensa. O Elcio vai relatar melhor como foi a madrugada, né, a tentativa de acompanhamento, de uma vigília na porta do terreno, mas o terreno estava cercado por jagunços e com jagunços dentro do terreno, andando possivelmente armados ali, né, e as famílias amedrontadas. Algumas famílias, inclusive, saíram amedrontadas por essa situação, mas muitas delas permaneceram ali lutando. E quando foi no domingo de manhã, depois de uma madrugada tensa, de uma madrugada muito difícil, em que as hostilidades continuaram, por volta de 50 a 60 pessoas chegaram na comunidade, chegaram na ocupação. Essas pessoas eram truculentas, era um conjunto de proprietários rurais e seus jagunços, os seus seguranças particulares. Elas chegaram lá, obrigando as famílias a saírem, e depois que eles viram que as famílias não iriam sair, eles começaram a derrubar as habitações das famílias. Eles começaram a derrubar e pôr fogo nas habitações, queimar bambus, queimar as lonas, pertences, e derrubavam, inclusive, habitações com as famílias dentro delas, né, numa ação violenta que chegou ao ponto deles, né, agredirem algumas pessoas. A situação era tão grave que um senhor, né, pai de um menino autista, convulsionou, né, com tanta tensão e com tudo que estava acontecendo. Então eles foram derrubando tudo, e mesmo a polícia sendo acionada, e depois a gente ficou sabendo que a polícia estava na porta do terreno, a polícia não fez nada. A polícia entrou depois, em que eles já tinham destruído parte das habitações,
e a polícia não fez absolutamente nada. A polícia assistiu passivamente às cenas de violência. A polícia assistiu, por exemplo, né, com o cabo Emerson ao lado da vereadora Yara, a vereadora Yara ser empurrada por um dos jagunços truculentos e ter um galão de água jogado no chão. Então, a todo tempo, a polícia foi subserviente, conivente com a ação dessa milícia no norte de Minas. Para além disso, né, depois de tudo ocorrido e a gente vendo a dificuldade, já que não ia tendo muita intervenção do poder público, nós fomos obrigados a nos retirar do terreno. Logo, né, conseguimos conversar com a coordenação da ocupação Marielle Franco para que essa ocupação acolhesse, então, as famílias da ocupação Teresa de Benguela. A ocupação Marielle Franco é uma ocupação consolidada há mais de 4 anos. Casas de alvenaria, né, com toda uma situação consolidada. E as famílias levaram para lá seus pertences, o que eles conseguiram, né, comprar de materiais, de lona, de madeira, para poder ir para a ocupação, para poder ali montar sua residência, porque são famílias sem casa. São famílias que não têm uma casa de um parente para ir, não tem mais condição nenhuma de pagar o aluguel do mês. E na segunda-feira começou, então, a montagem dos barracos no terreno da ocupação Marielle. E, nesse momento, na segunda, as famílias continuaram montando, na terça-feira também, né, continuaram montando suas habitações, e na quarta, as habitações estavam praticamente consolidadas, a maioria delas já estavam prontas, inclusive com famílias dormindo nessas habitações. Daí chega a polícia, o procurador do município, dizendo que as famílias estavam cometendo crime de esbulho em flagrante, mesmo com as barracas já estando começando a ser montadas desde segunda e a maioria delas já estando consolidadas e prontas. As famílias, então, foram obrigadas a desfazer as suas habitações, ameaçadas de serem presas, algemadas e levadas para a delegacia. Nesse momento, né, em que a gente interpõe para que essa ilegalidade não fosse cometida, a gente, de maneira muito tênue, disse ao major da operação, né, Major, o senhor está cometendo uma ilegalidade. O Major Ribeiro, né, que estava coordenando essa operação na quarta. Major, o senhor está cometendo uma ilegalidade. O que o senhor está fazendo aqui é um ato perverso, sem nenhuma justificativa e sem nenhum lastro de legalidade. Dizendo palavras assim muito simples, sem nenhum tipo de ofensa, nenhuma palavra ríspida. Então ele me deu voz de prisão. Falou que eu estava preso em flagrante por esbulho possessório. Fui algemado, tive meu braço arqueado no movimento de uma chave de braço, fui levado até o camburão da PM e fiquei preso no camburão e os companheiros Iago e Pablo foram detidos. Pablo foi detido porque estava filmando, Iago também, né? E ninguém ali estava cometendo crime de esbulho, principalmente em flagrante, porque todas as habitações já estavam consolidadas. A gente foi colocado no camburão e, ao invés deles nos levarem para a delegacia de polícia, né, onde seria feito o TCO, o boletim de ocorrência, eles nos levaram para um local que a gente não conseguia identificar. Entramos numa cela, e dali ninguém sabia do nosso paradeiro, né, ninguém sabia onde a gente estava. O Elcio, advogado do MTST, estava procurando por nós, um outro advogado popular, o Gabriel Reis, também procurando por nós, e em nenhum momento ninguém conseguia saber onde nós estávamos. Foi muito depois que eles conseguiram nos encontrar nesse local, que aparentemente era um quartel da Polícia Militar, alguma coisa assim, mas lá nós ficamos cerca de 5 a 6 horas, né, sem ser levado para a delegacia de polícia para que o procedimento fosse feito. Chegando na delegacia, só a partir disso, da chegada dos advogados, né, que a gente não foi conduzido algemado para a delegacia. Essas atrocidades todas foram se acumulando dia a dia, e vale ressaltar que enquanto a gente estava lá nesse lugar que a gente não sabia onde era, detido pela PM,
os policiais estavam nos procurando e me procurando no bairro Itatiaia, onde a gente tem uma cozinha solidária, onde a gente serve alimento para mais de 700 pessoas por semana, combatendo a fome do povo nesse momento de crise. E procurando, mostrando minha foto na cozinha, pelo bairro, e eles encapuzados me procurando. A situação segue tensa, nós estamos vendo uma maneira de abrigar novamente essas famílias, aquelas famílias que não têm de fato, não têm nem condições para onde ir, não tem condição de pagar aluguel, não tem condição de morar de favor, estão ao relento de fato, né? E seguimos na luta, combatendo o fascismo, combatendo esse tipo de arbitrariedade. E o que existe no norte de Minas, de fato, é uma conformação miliciana resguardada pela Polícia Militar de Minas Gerais, em que debaixo dos seus olhos, dos olhos da instituição da PM de Minas Gerais, acontece a conformação de uma milícia que opera em favor dos latifundiários do campo e da cidade, e a gente sabe que isso pode voltar a acontecer com outros trabalhadores e trabalhadoras que lutam de forma justa e digna por sua moradia. Jairo dos Santos, não tem como não ficar muito comovido, indignado também diante do que você está narrando. Meu irmão Jairo, companheiro de luta, exemplo, um dos melhores e maiores lutadores do povo brasileiro atualmente, né? Ameaçado de morte. O Jairo dos Santos, inclusive, está inserido no programa de proteção dos defensores dos direitos humanos ameaçados de morte do Estado de Minas Gerais, né? Por lutas, por estar lutando pelo que é justo, por terra, por moradia, defendendo os direitos humanos fundamentais. Jairo, antes de passar a palavra para o Iago e para o doutor Elcio Pacheco, só para ficar bem claro aqui, os acontecimentos brutais e violentos que você estava narrando, então, em síntese aqui, a ocupação Teresa de Benguela aconteceu em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, no dia 13 de maio, lembrar que 13 de maio, além de ser o dia de Nossa Senhora de Fátima, é o dia da fatídica e mentirosa Lei Áurea no Brasil, né? Dia em que o povo brasileiro é convidado a reforçar a luta pela superação das relações sociais escravocratas que ainda persiste, né? Então, e aí você narrou para nós aqui, fazendo a denúncia, Jairo, 2 despejos, né? Um primeiro despejo feito sem decisão judicial por jagunços nos dias 14 e 15 de maio agora, 2022, né, no final de semana, sábado e domingo, e depois as famílias despejadas de forma brutal por jagunços, sem decisão judicial, né, com a cumplicidade da Polícia Militar, que ficou de braços cruzados vendo a ação violenta dos jagunços. Depois dessas famílias da Teresa de Bengala serem despejadas, elas foram acolhidas generosamente pelas famílias, né, parabéns às famílias da querida ocupação Comunidade Marielle Franco, né, que repartiram o pouquinho que tem para acolher, e aí essas mesmas famílias foram vítimas de um segundo despejo, e aí, dessa vez um despejo sem decisão judicial, não por jagunços, mas pela Polícia Militar, né, assumindo uma postura totalmente estranha que depois o doutor Elcio Pacheco vai comentar aqui. Eu te pergunto, só para ficar bem claro, Jário, se é isso, e segundo, meu irmão, pelo videozinho que me chegou, que eu divulguei, você, o Iago e o Pablo foram algemados com as mãos para trás, jogados no camburão também, algemado no camburão, e eu pergunto se foi assim mesmo, e quantas horas você ficou algemado, você, o Iago e o Pablo, com as mãos para trás, e nessa noite de 18 para 19 de maio, agora 2022, que aqui em Belo Horizonte a temperatura está muito fria, chegou a 9 graus com sensação térmica de 7 graus. Então, para você confirmar um pouco como é que foi, se é isso mesmo que eu fiz a síntese aqui, 2 despejos, um por jagunço e outro pela Polícia Militar sem mandado, e vocês foram presos sem ter cometido nenhum crime, né? E se
estava muito frio aí, e vocês quantas horas tiveram que ficar algemados de forma arbitrária, desnecessária, dentro do camburão? Nós ficamos algemados desde a detenção, dentro do camburão, por volta das 5 da tarde, a gente ficou algemado cerca de 1 hora, né? E a gente não estava de posse de agasalho, nem de nada, né? Então a gente ficou num frio de 8 graus, de 8 a 10 graus, né? Que foi o que fez ontem em Montes Claros, sem nenhum agasalho, sem nada. A gente só teve a soltura das algemas na hora que a gente chegou nesse lugar que a gente não sabia onde era, né? Porque em vez deles nos levarem para a delegacia de polícia, eles nos levaram para um lugar que a gente não sabia, né? E por lá a gente ficou muito tempo. Ok, Jairo, podemos passar a palavra para o Iago, dar o testemunho dele antes de ouvirmos o Dr. Elcio Pacheco, pode ser? Bom dia, Frei, tudo bom? Bom dia a todos e todas. Vou ser breve aqui na minha fala, né? Até porque o companheiro resumiu bem, né? Como foi, né, essa escalada de violência e brutalidade que a gente vem sofrendo desde o dia de sábado, né? Com a ida, né, do suposto proprietário, né, da área, o Alex Ataíde, que foi armado com um jagunço, né, ao seu lado, né, auxiliando na intimidação, que inclusive quebrou, né, chutou um barraco. Tinha, né, crianças próximas que já estavam habitando, né, aquele local. Então, desde sábado, no dia 14 de maio, a gente vem sofrendo, né, essa escalada contínua de violência. E no domingo, né, como o companheiro bem disse, a gente foi surpreendido, né, depois de ter passado a madrugada toda sendo cercados por jagunços armados. No domingo, chegaram mais jagunços e ainda mais fortemente armados, intimidando, quebrando nossos barracos, inclusive ameaçando de explodir o botijão de gás da cozinha comunitária da ocupação Teresa de Benguela para ferir todo mundo que estava ali no local. Por diversas vezes, a gente ouviu esse tipo de ameaça. Ameaças de mortes e ameaças de tudo quanto é jeito, né, que eles podiam ameaçar para intimidar as famílias. As famílias ainda assim, né, persistiram até o final, resistindo, e como a gente não teve a segurança, né, da guarnição, que não assegurou que ficaria de madrugada, a gente optou por sair, né. E aí, nessa segunda-feira, a gente chamou uma assembleia na ocupação Marielle Franco, né, que fica no bairro Village 1, e com o consentimento de toda a comunidade que votou em assembleia, a gente realocou essas famílias, né, para aquele espaço ali, provisoriamente, até ter uma solução concreta para elas, né. E aí, no segundo dia, ontem, né, mais de 24 horas depois que as famílias já estavam no local, que estavam constituindo moradia no local, que estavam habitando de fato o local, a polícia militar, junto com alguns agentes da prefeitura e com a guarda municipal, chegaram de maneira arbitrária, impondo que a gente desfizesse ali, né, as habitações, que se a gente não fizesse isso, a gente seria preso. E, imediatamente, né, depois de uns 20 minutos de terem chegado, eles já começaram a dar a voz de prisão para a gente, para o companheiro Jairo, para mim e para o companheiro Pablo. Por quê? Porque a gente estava filmando. Para o companheiro Jairo, a gente não sabe por quê, né? Porque, né, o senhor ali não tinha nenhum crime ali de flagrante nenhum, né? É uma prisão arbitrária, inconstitucional e ilegal. E a polícia militar ontem cumpriu essa prisão ilegal depois de no domingo ter assistido a gente ser agredido, né, brutalmente e cerceado naquele território ali pelos jagunços da família Taíde. O que ocorreu, Frei? Foi isso. Ok, muito obrigado, Iago. Parabéns pela luta, meu irmão. Dr. Elcio Pacheco, gratidão e parabéns mais uma vez por você sempre estar ao lado dos pobres, né? Do povo camponês, do povo sem teto, de cabeça erguida, luta por direitos humanos fundamentais. Doutor Elcio, o que você viu, o que você ouviu e acompanhou aí, que é preciso dizer em alto e bom som para a sociedade, para as autoridades, para quem está perto e longe?
doutor Elcio? Primeiro, agradecer o Frei Gilvander também pela sua incansável luta, né? É um sacerdote aí que está cumprindo a doutrina do Evangelho de Jesus, que está sempre ao lado dos pobres, e eu me sinto orgulhoso de ser seu amigo e seu companheiro também de muitos e longas datas, né, Frei Gilvander? Tamo junto, né? Eu queria dar bom dia a todos e todas, né? Vai nos assistir, né? Estão nos assistindo, e dizer que eu fiquei perplexo, estarrecido com essa atuação de uma milícia paramilitar organizada e com comando, e que já houve um episódio em Montes Claros também, aqui no norte de Minas Gerais, no ano de 2018, com uma desocupação, né, militar, paramilitar, forçada, sem ordem judicial, contra o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ocuparam aqui na área rural da Estrada da Produção um terreno, uma fazenda abandonada, terra pública do estado de Minas Gerais, que deveria ter sido uma fazenda experimental de uma escola de agronomia, mas porém foi abandonado, e o MST nesse ano, 2018, aqui no norte de Minas Gerais, em Montes Claros, ocupou essa fazenda. Em menos de 3 horas depois dessa ocupação, estacionaram por volta de 30 caminhonetes Hilux, com pessoas com perfis de vaqueiro, com chapelões, e portando carabinas, entraram por dentro do mato e sufocaram a ocupação do MST. E na época tinha um general do Exército, que ele foi secretário de Segurança Pública do atual governo Romeu Zema. Naquela época também a Polícia Militar interveio no conflito fundiário naquela região, porém não apenas ficou na expectativa, e com tanta violência explícita, as famílias do MST tiveram que recuar e sair da propriedade. O mesmo modus operandi, lá naquela época, no ano 2018, chegaram com patrolas, tratores, máquinas, caminhões, fecharam as entradas da ocupação, entulhando terras para obstruir a passagem de veículos, enfim. E não deixaram entrar alimentos, água, e com isso sitiaram as famílias do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, trabalhadores rurais, que lutam pela reforma agrária. Agora, um segundo episódio, com o mesmo modus operandi, dessa ação truculenta de tática de sitiar os adversários, esse mesmo movimento que chama Paz no Campo, coordenado pela Sociedade Rural do Norte de Minas Gerais, baseada aqui em Montes Claros, né? Na ocupação Teresa de Benguela, que ocorreu no dia 13 de maio, às 21 horas. Na manhã do dia seguinte, no dia 14 de maio, no sábado, os supostos proprietários desse terreno, que foram ocupados de mais de 30 hectares, né, ou 3 milhões de metros quadrados, terreno abandonado, sem cumprir função social, localizado na região nordeste do município de Montes Claros, área urbana, entre os bairros Independência e Guarujá, e ao fundo tendo como o aeroporto de Montes Claros. As famílias coordenadas pelo MTST, Movimentos Trabalhadores Sem Teto, que lutam pela reforma urbana. E essa família Taíde, como já foi dito, é uma família que tem
uma influência política e econômica em todo o norte de Minas Gerais. Inclusive, já teve membros dessa família que foram prefeito e deputados nessa região, com o mesmo modus operandi que expulsaram as famílias do MST, que luta pela reforma agrária. Agora, dia 13, 14 e 15, também sitiaram as famílias que lutam pela reforma urbana, aqui em Montes Claros. Tinham por volta de... Na manhã seguinte, ao dia 13, no sábado, dia 14, começaram a vir os primeiros jagunços contratados por esse movimento Paz no Campo e movimento liderado pela sociedade rural local e pela família Ataíde. Contrataram esses jagunços e já começaram a obstruir as entradas da ocupação urbana aqui em Montes Claros, coordenada pelo MTST, a ocupação denominada Teresa de Benguela. O perfil das famílias dessa ocupação Teresa de Benguela são famílias que viviam de favor nas áreas periféricas, né, nas favelas, nas vilas aqui de Montes Claros, famílias que estavam na rua, debaixo de viaduto, de pontes, em esquinas, pessoal, famílias inteiras em situação de rua, né, pessoas com deficiência, inclusive tinha uma criança autista, tinha um pai que entrou em convulsão epilética, porque ele tomava remédio e com esse cercamento da ocupação não entrava água, não entrava alimento, derrubaram todas as barracas, queimaram todos os pertences da família, inclusive os remédios dessa pessoa que entrou em convulsão, desse cidadão. As crianças ficaram em desespero, ficaram numa situação vexatosa, ante tanta opressão e tanta violência perpetrada a mando da família Ataíde aqui no norte de Minas. E com isso, a Polícia Militar foi acionada pelo Movimento Sem Teto, pelo MTST. Ante tanta truculência, as famílias do MTST elas tomaram a iniciativa de acionar a Polícia Militar, que compareceu no local, uma equipe comandada por uma senhora tenente, não me recordo o nome agora. Ela, uma senhora muito bem ponderada, muito bem instruída, que em primeiro momento tentou mediar o conflito, falando que não faria qualquer ação policial para expulsar as famílias, porque com isso precisaria de uma ordem judicial e um trâmite judicial para que ela pudesse acionar. Ela foi muito bem ponderada. Porém, com a troca de comando, se viu que a Polícia Militar ficou inerte, só assistindo à violência da família. O que chama atenção nos últimos... nesse momento, nessa quadra da história brasileira, com a ascensão do conservadorismo, do moralismo, do fascismo e de uma direita que prega o ódio e a violência, isso tem desenterrado temas do direito que há anos havíamos sepultado como teses de desforço imediato, como legítima defesa da propriedade, como esbulho penal possessório. Todos esses temas do direito já foi pacificado em decisões que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, e a luta por moradia, a luta pela reforma urbana, e a luta pela democratização ao acesso à terra, urbana ou rural, é direito constitucional legítimo num Estado Democrático de Direito. Mas o que estamos assistindo agora é o sepultamento da Constituição Federal, uma Constituição que determina formas de garantias aos direitos humanos e fundamentais, porém a gente vê o próprio Estado, né,
em conluio com o poder econômico, com o capital, com os proprietários de mineradoras, de empresas, de latifundiários, do agronegócio, das barragens, enfim, o conluio do Estado, a subserviência do poder público, dos governos, ao grande interesse do capital. E esse ascenso do fascismo que a gente vive atualmente, com o sepultamento das garantias dos direitos humanos, dos direitos sociais, que é o direito à moradia, a democratização do acesso à terra, o respeito à vida, à dignidade humana, à integridade física, tudo isso nessa atual quadra da história, né, de 2017 a 2018, né, começado lá pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, se viu o ascenso de um movimento que prega o ódio e que prega a morte e prega a violência, a qualquer custo pelos interesses patrimonialistas, enfim, e o direito à vida fica relegado a segundo plano, a terceira. Então, essa modus operandi que foi perpetrado aqui no norte de Minas, na cidade de Montes Claros, na ocupação urbana de Teresa de Benguela, descortinou, ou seja, escancarou quem são os donos do poder e a subserviência do poder público local, municipal, e os representantes do Estado, né, da unidade da Federação Minas Gerais, então, são os órgãos da segurança pública local, né? Nós tentamos acionar o Ministério Público Local, não tivemos todos os obstáculos e dificuldades em acionar o sistema protetivo de direitos humanos aqui de Montes Claros, Minas Gerais, que é inexistente do ponto de vista da última experiência agora. Tentamos acionar, foi por meio de uma rede de solidariedade, mesmo assim essa rede de solidariedade ela está enfraquecida com os apoiadores de movimentos populares, alguns parlamentares tiveram a deslocar as suas assessorias, mas foram impedidos de entrar na ocupação e não tivemos nenhuma resposta de qualquer sistema institucional oficial de proteção aos direitos humanos, né? Ministério Público local, Defensoria Pública local, Polícia Militar local, Polícia Civil local, essas instituições ficaram inertes quanto às inúmeras violações de direitos humanos, inclusive intergeracional, porque tinha crianças, tinha idosos, né? Então, nós estamos assistindo aqui estarrecidos o sepultamento dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos humanos aqui no norte de Minas Gerais, com o ascenso e agora esse movimento conservador, fascista e que prega o ódio e pratica o ódio com violência explícita. Eles tiveram que sair dos seus escombros e cantos obscuros da história, e eles estão agora aparecendo à luz do dia, e nós sabemos quem são, quantos são, onde se localizam, onde estão, e que cargos de mando de poder eles estão. Então, é uma coisa que nos deixa perplexo, a inércia e a inação do sistema protetivo de direitos humanos, que não conseguiu frear esse ato bárbaro e violento que ocorreu com famílias pobres e indefesas, inclusive com organização paramilitar, com pessoas armadas, treinadas, porque muitos lá tinham o perfil de lutadores, pessoas fortes, altas, né, bem aparentados, bem organizados, com certo comando,
queimaram todos os pertences das famílias, queimaram os bambus, que eram as estacas para suporte das barracas de lona, queimaram, derrubaram a cozinha comunitária e derrubaram a panela de feijão, de arroz que estava sendo cozido na hora. Enfim, eu nunca vi tanta violência extrajudicial explícita, como eu vi agora, e a polícia do estado de Minas Gerais assistindo aquela violência sem intervir a favor das famílias pobres. Esse é um pouco do relato que eu tenho a dizer, e agradeço a atenção e a paciência de todos e todas. Obrigado, Wander. Ok, doutor Elcio Pacheco, gratidão, nós é que dizemos, meu irmão, parabéns mais uma vez pela sua firmeza, né, que com muita verdade relata, fazendo essas denúncias necessárias, né, toda a sociedade, todas as forças vivas e as autoridades precisam tomar providências para ontem, né. Agora, doutor Elcio, se o senhor tiver mais um tempinho, eu gostaria que você comentasse também, porque no final de semana, dias 14 e 15 de maio agora de 2022, a Polícia Militar de Minas ficou de braços cruzados e foi cúmplice de um despejo feito por jagunços aí na ocupação Teresa de Bengala, ocupação do MTST em Montes Claros, Minas Gerais. Mas ontem, dia 18, a mais do que ser cúmplice, a PM foi protagonista em um despejo aí também, nas famílias da Teresa de Bengala que estavam sendo acolhidas na ocupação Marielle Franco, e aí que resultou também, descambou para a prisão de 3 lideranças, 3 militantes do MTST, né, o Jairo dos Santos, o Iago Oliveira e o Pablo. Queria que você comentasse, se possível, um pouco também como é que foi a tarde de ontem e essa noite fria aí em Montes Claros, e prisão, inclusive, com algemados, com as mãos para trás, e esse despejo aí, e agora as famílias estão no relento. Comente para nós como é que... Mas antes de adentrar esse tema específico, eu queria alertar a questão do déficit habitacional que ronda o município de Montes Claros. Nós temos dados aí de 2016, havia um déficit em 2016 de cerca de 10 mil unidades para atender a demanda da falta de habitação, né? Então, o município de Montes Claros, a política habitacional dele não consegue alcançar as demandas, as necessidades por moradia no município. Passado esse episódio da ocupação Teresa de Benguela, que ocorreu dia 13 ao dia 15, que eles tivemos que fazer o recuo, né? E ficaram as famílias, que foram famílias que moram na periferia, que moram nas ruas e tal, e estão hoje, né, sem nenhuma condição de abrigo, porque o município, o poder público local, municipal, ele não tem programas de acolhimento, não tem programas habitacionais para acolher essa demanda deficitária, que já ultrapassa mais de 10 mil unidades. Aí, aqui na cidade está formando inúmeras vilas e favelas, a população de Montes Claros chega em torno de 400 mil habitantes, ou mais. O prefeito local, que chama Humberto Souto, do Partido Popular, que faz aliança com os partidos de direita, né? Ele gastou com o município aqui em asfaltamento de ruas, criação de abertura de vias, recapeamento de asfalto, tudo no centro da cidade, nos bairros mais centrais, em torno de uma quantia significativa, porém, não destinou R$1 que seja para a política habitacional. Passado o episódio da ocupação Teresa de Benguela, na região Nordeste existe aí um conjunto, um bairro, né, uma comunidade carente, pobre, denominada Marielle Franco, que ocupou em 2017
a uma área da Prefeitura de Montes Claros. Há 20 anos atrás, o então prefeito, ele dá uma escritura, são 148 lotes, ele dá uma escritura para cada um, de doação de terreno público para fins de moradia, há 20 anos atrás. Porém, não entra com urbanização, saneamento, água, esgoto, energia, ficou abandonado a prefeitura doou os lotes, porém não fez, instalou os equipamentos ou as obras de saneamento, energia, esgotamento sanitário e abastecimento de água, que também são direitos humanos fundamentais. Ninguém vive sem água, sem luz. Mas essas famílias reocuparam essa área em 2017, que hoje é denominada de Comunidade Marielle Franco. O município, em 2018, ele entra com uma ação de reintegração de posse contra essas famílias. O juiz local da Vara de Fazenda Municipal aqui do município de Montes Claros, norte de Minas Gerais, ele concede uma liminar sem ouvir a versão dessas famílias. O procurador do município, representando o prefeito Humberto Souto, consegue essa liminar para despejar 128 famílias da ocupação em Marielle Franco, ainda em 2018, e o juiz concede essa ordem de despejo coletivo, a liminar de reintegração de posse. Porém, com o fluxo dos andamentos, procedimentos de operação de desocupação, a orçamento, a Polícia Militar local se subordina ao Comando Geral, que tem que fazer o orçamento da operação, e com isso entrou o período da pandemia, a decretação de estado de emergência em todos os municípios e estados brasileiros, e entra também aquele pedido pelos partidos de esquerda, PSOL, PT, Rede, enfim, e outros partidos, pedindo no Supremo Tribunal Federal uma ação de declaração de constitucionalidade, uma DPF, e o Supremo, através do ministro Barroso, ele concede uma liminar suspendendo todas as desocupações, todas as liminares de reintegração de posse, de áreas urbanas e rurais, até que findasse a pandemia. Com isso, essa ação de reintegração de posse, essa operação militar para despejar as famílias da ocupação Marielle Franco, lá em 2018, ela está suspensa. Ontem, dia 18 de maio de 2022, as famílias remanescentes da expulsão, do despejo ilegal, extrajudicial, da Teresa de Benguela, da comunidade Teresa de Benguela, não tinham lugar para ficar, ficaram um tempo alojadas na cozinha comunitária do MTST, e numa assembleia, como já foi dito aqui pelo Iago, pelo Jairo, as famílias da comunidade Marielle Franco fizeram uma assembleia e resolveram acolher essas famílias que estavam sem local para ir para morar, com criança, com idoso e tudo. Famílias, mulheres grávidas, criança de colo, mulheres gestantes, enfim. Gente da maior precisando de morar, precisando abrigo, principalmente nessa onda de frio que está chegando aqui. Inclusive, chegou a Montes Claros, ontem a sensação térmica em Montes Claros era 9 graus, baixando de madrugada. E no dia 17, com a autorização das famílias da comunidade Marielle Franco, começaram o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, construíram algumas barracas de lona para abrigar essas famílias que estavam sem casa e necessitando de abrigo e alimentação por causa do frio, por causa da situação precária de extrema pobreza dessas famílias. Aí que chegou o dia 18, as famílias já estavam alojadas, terminando de realocar seus pertences, colchão, cama, fogão, etc. e tal. Já estavam para dentro do barracão, terminando as barracas de lona.
o procurador do município e o secretário municipal de habitação foram pessoalmente com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar, acusando aquelas famílias que foram acolhidas pela comunidade, que já está em processo de judicial, já está discutindo a posse do terreno com o município, foram extremamente com abuso de direito e abuso de poder. O próprio secretário municipal de habitação, com o procurador, o advogado do município, acusando as famílias de esbulho possessório penal, que é são temas do direito que foram já sepultados há vários anos. É letra morta do direito você falar que existe crime de esbulho, onde que na Constituição Federal, que é a lei maior, fala que o direito à moradia é direito humano. O direito à moradia, ter um abrigo, é um direito também à saúde. O direito humano à moradia também é um direito à vida, porque quem mora em situação precária, sem alimentação, sem casa, sem abrigo, no meio de uma onda de vírus da gripe, vírus da dengue, vírus da chikungunya, e ainda não terminou a pandemia da Covid-19. Então, o lar, a casa, seja ela de lona, de madeirite, seja ela de uma mansão, seja ela um casebre, é o abrigo, é o refúgio das famílias. E estão desenterrando letra morta do direito para motivar e justificar ações violentas do Estado contra a família pobre. E o Estado tem a obrigação de ceder, de abrigar, de amparar, conforme a Constituição da República de 1988 fala, no artigo 226, é obrigação de todos, dos estados, municípios, União, da sociedade em geral, amparar as famílias carentes e marginalizadas. Só que rasgaram essa parte da Constituição dos que determina o amparo aos direitos humanos e as garantias fundamentais para justificar desforço imediato, que não existe, legítima defesa da propriedade, que não existe, e esbulho possessório penal, que isso já foi enterrado, sepultado, e já estão desenterrando agora para justificar ações violentas contra a família pobre, num Estado fascistizado, né? Num Estado que está entranhado conceitos, preconceitos e de um conservadorismo que fala em nome de Deus, que defende a família só no discurso e na prática a violência contra as famílias pobres, ela está estampada dia a dia com essa brutal desigualdade social, com essa brutal desemprego, falta de renda e famílias sobrevivendo abaixo da linha da pobreza, tendo que receber doações. E aí o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra montou várias cozinhas solidárias, né? Principalmente na região sudeste, e aqui montaram 2 cozinhas solidárias para acolher famílias que não sequer, eles, de vez em quando, 1 vez ou 3 vezes por semana, tinham uma alimentação precária. Hoje, com essas cozinhas solidárias do MTST, as famílias têm pelo menos 2 refeições diárias. As famílias que estão na ocupação, elas agradecem, chorando, que estão tendo alimento. Desculpa. Doutor Elcio, não tem... Me perdoe a emoção, mas você vê criança que estava comendo, não tinha que comer. A família falava que dava água com fubá e açúcar para criança. E agora elas estão tendo 2 refeições por dia, no mínimo. E você vê a violência do Estado, que era obrigado a dar amparo a essas famílias. É muito triste, é muito... Você vê a que nível chegou a sociedade brasileira de ver famílias na rua com fome, com frio,
e tratá-las como mulambo, tratá-las como pano sujo, qualquer coisa, lixo, descartável. O ser humano virou, nesse contexto histórico, cultural brasileiro, essa onda fascista, virou descartável, a vida está descartada. E não tem política pública para dar amparo, para dar habitação, para dar comida, para dar remédio. Está faltando tudo, para dar emprego, gerar renda. Tem muita miséria espalhada na rua aqui, nas cidades, no campo. Isso tem que mudar, isso tem que transformar. Tem que todo mundo sair de casa e ir para a rua, lutar por direitos. Lutar por direitos não é crime. É direito, é sagrado. Amparar os pobres é sagrado. Eu encerro aqui que eu já não estou dando conta mais. Obrigado. Um beijo a todos. Ok. Eu que agradeço, doutor Elcio Pacheco. Não tem como a gente não ficar muito comovido, né? E muito indignado com isso. Enquanto, gratidão, meu irmão, por você fazer esse relato aqui denunciando, porque, assim, como é que pode? Filhos das trevas, né? O Estado brasileiro, né? Funcionários do Estado sendo cúmplice de jagunçagem, né? Você fazendo a denúncia aqui, olha, eu recordava, eu fiz questão de, coloquei na minha tese de doutorado aqui na UFMG, já está publicado em livros, decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Vicente Sérgio de Chiaro, dizendo, olha, é legítimo, é legal, é constitucional, ocupação coletiva que luta por terra, por moradia, por direitos humanos fundamentais, como o doutor Elcio, você descrevia aqui, direitos que estão prescritos na Constituição brasileira. Agora, como é que pode família Ataíde e os grandes latifundiários do agronegócio de Montes Claros, do Norte de Minas, se reunir para expulsar na marra, sem decisão judicial, né, pessoas pobres em extrema vulnerabilidade, né? Eu vi videozinhos de alguém levando um copo de água, covardia, porque a polícia estava proibindo a rede de apoio de entrar, de oferecer água, de oferecer um alimentozinho, as pessoas passando fome, passando sede, né? Nesse frio federal agora, de 18 para 19 de maio, prender de uma forma arbitrária, né? Acusando o Jairo dos Santos, o Iago Oliveira e o Pablo, militantes que, por amor ao próximo, estavam simplesmente ajudando as famílias a tentar se libertar. Agora, como você diz aí, um latifúndio em plena cidade de Montes Claros, norte de Minas, sem cumprir a sua função social, né, claramente para ser utilizado para especulação. Devendo IPTU. Milhões em IPTU, exatamente. E aí faz essa jagunçagem, faz um despejo. E para completar a injustiça, a truculência, a violência, aí vem prefeitura de Montes Claros, né, com procurador que deveria defender a justiça, junto com guarda municipal e PM, faz um outro despejo ilegal, né, em terras onde, como você narrou muito bem aí, há 20 anos atrás, já tinha sido dedicada para famílias pobres, e agora essas famílias chutadas, né? Doutor Elcio, já me ligaram aqui, as famílias, agora dezenas de famílias estão ao relento, com fome, com sede, com frio, sem terra, sem moradia, sem acolhimento. Cadê? Então nós estamos clamando aqui que Ministério Público, né, retome sua missão constitucional de defender o público e não o privado, Defensoria Pública, né, governo do Estado de Minas, como é que pode, prefeitura, Poder Judiciário, como é que pode essa injustiça aí? Olha, fizeram, doutor Elcio Pacheco, nesses dias de 13 de maio até hoje, dia 19 de maio, agora 2022, fizeram em Montes Claros uma grande sexta-feira da paixão. Jesus Cristo sendo crucificado aí nos corpos de dezenas e dezenas de famílias que
não toleram mais a pesadíssima cruz do aluguel, não toleram mais a humilhação que é sobreviver de favor nas costas de parentes, sendo peso para os parentes, não tolera mais as agruras que é sobreviver nas ruas. Já são mais de 500 mil irmãos e irmãs nossos em situação de rua em Belo Horizonte. Então, doutor Elcio Pacheco, que a sua emoção, suas lágrimas toque nos corações das pessoas de boa vontade, que cresça a rede de apoio, todas as forças vivas de Montes Claros e toda a região norte de Minas Gerais e do Brasil, e que as suas lágrimas, sua emoção também, a sua palavra verdadeira aí, toque no coração das autoridades também, porque o povo precisa se indignação, né? Consegui entrar aqui na ocupação. Aqui está o companheiro Jairo. Companheiro, pode fazer um relato aqui para gente do que aconteceu, do que está acontecendo? O que aconteceu aqui foi um crime assistido pela Polícia Militar de Minas Gerais. Um conjunto de jagunços, latifundiários daqui de Montes Claros, ordenados pela família Taide, entraram aqui no terreno, arrancaram os barracos, agrediram pessoas, agrediram mulheres grávidas, agrediram mulheres com crianças de colo, agrediram uma criança autista que teve a sua barraca derrubada em cima da sua cabeça. As agressões verbais foram milhões aqui, foram muitas. Ameaça de morte, coação e tudo isso com a assistência da Polícia Militar de Minas Gerais e seu comando em Montes Claros. Tudo isso com a ação negligente da Polícia Militar de Minas Gerais e seu comando em Montes Claros. A polícia foi acionada desde que eles chegaram. Eram cerca de 50 homens, alguns armados. 50 homens armados 50 deles, milicianos? Deles. Jagunços. Entraram, coagiram as famílias, derrubaram os barracos, puseram fogo no pertence de algumas pessoas e nos barracos. Uma companheira que teve o telefone queimado na fogueira. Você também, o telefone seu também. Derrubaram comida, derrubaram tudo. A gente tentou resistir o máximo que pôde. Nos agarramos às nossas casas, às edificações que estavam aqui, mas a todo momento a PM continuava sendo negligente com todas essas agressões. Todas elas. Comida no chão, Destruíram a cozinha, jogaram comida no chão. A vereadora Yara vinha trazendo água. A vereadora Yara vinha trazendo água e na frente da Polícia Militar ela foi interceptada por um dos jagunços e foi empurrada e teve a água jogada no chão, a água que faltava aqui. Então, tudo que aconteceu aqui hoje, todo esse crime que foi praticado pela família Taide ou seu conjunto de jagunços, teve a assinatura e autorização da Polícia Militar de Minas Gerais, que não chegou ao momento da emergência, demorou para chegar no momento da emergência, que foi conivente com o fechamento de uma via pública e foi conivente com a destruição dos barracos, alegando que eles não chegaram a tempo. Não chegaram a tempo porque não quiseram. E mesmo quando está... Então, deputado, família que a Taide invadiu, entraram aqui, pegaram todo o material, derrubaram os barracos com todo mundo dentro, tinha PCD, a pessoa entrou em convulsão, tá tudo pegando fogo lá e eles estão tentando derrubar. Ah, eles colocaram fogo? Colocou fogo em todo o material, todos os barracos, inclusive derrubaram com gente dentro. E quem colocou Se fogo? recusam a entrar, pode gravar aqui um montoeiro de terra, se recusa a deixar a entrada da polícia. Pode que a polícia autorizou. A polícia autorizou. Colocou fogo nas barracas? Nos barracos estão tentando derrubar a cozinha enquanto tá fazendo a comida, em tempo de ter um incêndio. E os latifundiários estão aí dentro? Toda a família tá aí em peso aqui dentro, junto com os jagunços. E não permite as entidades entrar. Agora a família Não, que se... E quando eu vim aqui para garantir a entrada da polícia, porque disseram que... no cachorro, é o contrário. Tá bom. Obrigada, companheiro. Eu pedi a entrada da polícia.
liga pra polícia. Já ligou pra polícia? Deixa, a polícia não tem ninguém querendo. Estão quebrando nossas barracas, senhora. A gente mora aqui. Isso aqui não é. Minhas coisas estão aqui. Tem um dia que você. Opa, estão pegando. Minhas coisas, minha mochila, material de trabalho ali. É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Meu material todo ali. Tem criança nessas barracas. Tem deficiente ali. Seu direito é esse? Seu direito é qual? É quebrar o que tem de habitação aqui das famílias que elas estão dormindo aqui? Não, que elas estão dormindo aqui. Não, o senhor pode acionar a justiça, gente. Só fazer um boletim de ocorrência, ué. Liga aí, essa criança dentro, moço? Que criança, moço? Vocês pegam o. Se tivesse, moço. Se tivesse a criança dentro. Se tivesse, moço. Tem criança, tem idoso aqui. Mas você tem que respeitar mais as pessoas, viu? Tem criança e idoso aqui, tá? Ah, tô vendo. Tem? Não, de jeito nenhum. Posso fazer aqui? Não, deixa. Isso aqui depois é contra ele, não é contra nós, não. As lonas em que tinha gente morando, muitas das quais eles derrubaram com pessoas dentro, Eu mesmo sou. de maneira absolutamente ilegal. Tudo para não ir para a justiça, que eles sabem que eles perdem, eles sabem que eles estão errados, fazendo com as próprias mãos, que nem um bando de mafiosos. Está registrado nessa fogueira que tem a casa de muita gente, dezenas de famílias. Olha, família Ataíde, de Montes Claros. Ó, polícia militar aqui toda estacionada. Pessoal derrubando barraca de morador, com gente dentro. Aqui. Olha, o pessoal atacando. Estão vendo? Destruindo a moradia do habitante. Polícia militar ali, morosa na reação, não fez nada até agora. Assistindo de camarote. Olha só, isso aqui é tudo milionário jagunço. Não tem um que não é. Aí, ó, o companheiro ali. Parou. É só agora que apareceu. Oi, Rogério. Vai sim, caminhar sem querer, Vocês conversaram com o pessoal da TV? Chama ele, Bom dia. R$1.000 já foi muito dinheiro? Naquela época, o trem era mais em conta, moço. Hoje que Era a mesma coisa. hoje que o trem parou. Um abraço, obrigado. Um abração, meu irmão. Giovanni. Gratidão. Vamos seguir a luta. O Jairo
dos Santos e o Iago Oliveira. Abraço, tiveram obrigado. que sair antes para a nossa missão, mas a Tá luta bom. continua. Com a palavra, as autoridades e quem puder ajudar. Um abração, Frei Gil Vander. Gratidão, doutor Elcio Pacheco, meu irmão. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente.